Boa noite, pastor. Paz, tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Manda feedback pra gente, por favor. Pastora Lúcia, paz, amém. Espera mais uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Paz, pastora, saudade. Saudade de ouvi-la pregar. Saudade de poder abraçá-la também. Pastor Jorge. Todos bem? Vozeirão. Chique? Meu Deus. Obrigado, pastor. Aceito, recebo elogio. Honra e glória a Deus sempre. Paz, pai. Tudo bem? Que bênção que vocês estão aqui. Estou aqui mais uma vez, na missão. Obrigado, pastora. Logo, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. Esperar mais uns minutos aqui, tá, pessoal? Compartilhem aí com os seus contatos. O Senhor tem algo para falar com a gente hoje. Mais uma vez. E compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a palavra de Deus tenha mais alcance. Tá bom? 2 minutinhos. E aí a gente começa. Aí dá tempo do pessoal entrar. De eu me ajeitar aqui. Ia pedir para vocês já irem colocando algum pedido de oração por algo específico que vocês tenham aí. Eu estava me organizando aqui para ver como ia iniciar e eu fui listando alguns nomes que eu fui lembrando e a lista já ficou bastante grande. Então, se vocês tiverem aí também algum pedido específico, algum nome, mandem aí porque eu já vou incluir pra gente orar logo no início, antes da gente começar esta noite. Amém. Estamos aqui na... Ô, glória! Dá pra contar aqui, pastor? 2 testemunhos, bênção. Testemunho é sempre bênção, né? Edifica, fortifica, né? Aquele que viveu a experiência com o Senhor e edifica o corpo, né? Então, se puder passar aí pra gente, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Não sei o que é, mas glória a Deus. Ah, sim. Tá na lista de orações aqui. A paz, Lucimar. Boa noite, querida. Bem-vinda mais uma vez. Bom, irmãos, então é isso. Vamos iniciar. Eu listei, como eu falei aqui agora há pouco, eu listei algumas coisas para que a gente orasse nessa noite. E dentre as coisas que eu queria, junto com vocês, orar, minha irmã Zenaide entrou aí, intercessora voraz do Senhor, para honra e glória dele. Pedir para que vocês se unissem comigo, sabe, em oração, porque à medida que eu fui listando os nomes, as situações, o Senhor foi me trazendo mais gente, para a gente poder realmente clamar a Ele, né, que tudo pode, que é o único digno de louvor e de adoração e que pode atender às nossas angústias. O Lucimar tá falando aqui pela Paula, vou incluir aqui para eu não esquecer. O pastor Daniel falou de 2 nomes que eu tinha incluído aqui também. Foi motivo de muita alegria realmente ver os testemunhos
que a gente recebeu. Então, eu queria orar com vocês. Então, se unam comigo, né, no mesmo espírito, para que a gente venha agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e porque nós estamos debaixo da proteção e da unção do Senhor. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, poder estar na sua presença, falar das maravilhas do seu amor, da sua palavra. Obrigado por me sustentar, Senhor, em todo o tempo. Obrigado por me dar força, Senhor, por estar aqui, para levar a sua palavra. Obrigado pela sua palavra que vivifica, Senhor, todo o nosso ser, a vida de cada irmão meu aqui, Senhor, que está disponível e presente para ouvir a sua palavra. Que a sua palavra venha, Senhor, cair em terra boa, em terra fértil, Senhor. Prepara esse solo, Senhor, para que a sua palavra venha cumprir o propósito para o qual foi preparada para esta noite. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia deste dia. Então eu agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor preparou este dia para que nós nos reuníssemos aqui como corpo e levantássemos um clamor e em agradecimento à Sua palavra, às Suas grandes obras, Senhor. Em nome de Jesus, ao Seu amor derramado por nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque a sua cura está disponível, Pai, através do sangue do seu Filho amado Jesus, Senhor, que conquistou, Pai, com alto preço na cruz, para que todos nós, todos aqueles que crescemos e declarássemos que só Ele é Senhor e Rei das nossas vidas, que nós teríamos acesso, Senhor, a essa cura intransponível, disponível somente para nós, Pai. Eu te peço agora, Senhor, pela vida da minha irmã Paula, Senhor, que a Lucimar colocou aqui. Livra ela, Senhor, da depressão. Usa o seu tempo pleno, Pai, para trazer a medida de sabedoria, o livramento das angústias que ela sofre na alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança sim ela, Pai, com a sua cura, com a sua medida, com a sua provisão. Cerca ela, Senhor, das pessoas de bem, que levam o teu amor, que levam a sua palavra e que podem suportá-la nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti também, Senhor, pelo meu irmão Kleber, pela minha irmã Inajá, que perderam os seus pais, Pai. Envia, Pai. O Senhor já tem, Pai, morada dentro destes que são seus filhos, o Espírito Santo habitando neles, Pai. Que o teu amor os preencha, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, com toda a consolação que só o Senhor pode dar, Pai. Em nome de Jesus, coloca sim pessoas perto deles, Pai, para que eles possam se sentir amados e abraçados, mas antes de mais nada, Pai, que o Senhor venha a revelar dentro, por dentro, tudo aquilo que o Senhor já colocou, Pai, de verdade na vida deles, para que eles tenham certeza de onde eles estão firmados, Pai, e que o socorro é presente e vem de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço também, Pai, por toda a cura que o Senhor libertou, Pai. Liberou, Pai, por esses dias junto de nós, Pai. Pela minha mãe, lá no início dessa pandemia, Senhor, minha mãe tinha alguns problemas nas pernas de circulação. Para honra e glória do seu nome, Senhor, ela não sente mais absolutamente nada. Glória a Ti por isso, Senhor. Pela dona Angélica, Pai, que saiu do hospital também, que vivia cheia das dores. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue sustentando ela, Pai. Pelo Vinão, Pai, que foi curado da Covid, Senhor, sem maiores complicações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pelo meu amigo Rodrigo Bidin, Senhor, pelo Diogo também, Pai, que ficaram internados nas últimas semanas com quadros graves, Pai, em UTI, entubados, o Diogo, no caso, né, entubado. Eu te agradeço, Senhor, pela cura liberada, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida deles, Pai. Como o pastor Daniel falou aqui, pelo irmão da pastora Márcia, Pai, também liberto, Pai, em nome de Jesus, e pela criança, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor trouxe para que nós falássemos hoje sobre crianças, Senhor. Obrigado pela cura, Senhor. Pela cura da Valentina, Senhor. Essa menina, Pai, guerreira, lutou, Pai. E nós sabemos que a Tua mão esteve sobre a vida dela, Pai. Obrigado, Pai, por trazê-la de volta. Obrigado por dar a ela mais uma oportunidade, Senhor, de lutar e guerrear e Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para que a Sua palavra, Pai, seja âncora e seja verdade na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos,
Nesse mesmo espírito, eu peço a vocês agora que vocês se unam em oração comigo. Nós temos uma família praticamente inteira do seu núcleo contaminada com esse vírus que tem assolado a humanidade. A prima da Morgana, né, a Sheila, e o seu esposo, Fernando, eles são nossos padrinhos de casamento. Nós somos padrinhos do filho deles, o Pedro. Eles dois e a sua mãe, a mãe do Fernando, a dona Wanda, tá, vira e mexe, ela está acompanhando aqui com a gente. Eles foram diagnosticados também com Covid. E então vamos orar. Eu creio que aquilo que o Senhor fez na cruz e que está disponível para todos pode alcançá-los. Então, orem junto comigo, porque eu sei que um clamor coletivo ele libera coisas especiais no mundo espiritual. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu já orei a Ti, Senhor, para que a Sua cura chegue, Senhor, sobre a vida deles. Então eu te agradeço nesse momento, Pai, como eu disse há pouco, porque a Sua cura está disponível, Sua cura está ao alcance daqueles que te desejam e que te buscam e que te aceitam, Pai. O Seu sangue, Pai, que nos cobre, que nos lava, que nos redime de todo o pecado, Pai. Também é o sangue que nos cura, Pai. E é por essa cura que nós clamamos agora, Senhor, como corpo, como igreja, como a tua igreja, Pai, para que ela venha, Pai, sobre a vida do Fernando, sobre a vida da Sheila, sobre a vida da dona Wanda, Pai. Que o Senhor possa livrá-los, Pai, de todo sintoma, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em livrá-los de toda falta de ar, de toda febre. Que o Senhor venha restabelecer, Senhor, todo o seu corpo, todo o seu organismo, cada parte das células, Pai, impactadas por esse vírus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Maior é o teu nome, Senhor. O seu nome está acima de todo nome, Pai. E é por esse nome que nós clamamos, Senhor. Que a sua cura venha, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida desta família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dá estratégia, Senhor, para levar o seu consolo a eles que se desesperaram, Senhor, no momento da notícia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai, venha sobre a vida deles, Senhor, com libertação, Pai, para que eles olhem para Ti, Senhor, e não para as consequências, que eles consigam se agarrar e se firmar em Ti neste momento, Pai. Promove, Senhor, um encontro, Pai, real e verdadeiro contigo, Senhor, para que eles creiam e saibam, Pai, que foi o Senhor quem os curou. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu pegar uma água aqui rapidinho, que eu esqueci. Amém. Família inteira da amiga da Simone. Eu não entendi, pastor. Depois, se puder, mandar aqui, só para eu não perder aqui, ó, o fio da meada. É isso, irmãos. Então, Deus tem coisas para fazer nas nossas vidas. Em todo o tempo. Amém? E enquanto eu orava para trazer algo nessa noite, além desses nomes e dessas situações que a gente falou aqui. Amém, pastora. Enquanto a gente falava aqui, o Senhor trouxe algo no meu coração que vai parecer meio clichê, meio repetitivo do que eu disse na semana passada, mas é isso, né? Então, se você já ouviu alguma ministração que falou desse tema e que de repente você já ouviu, então eu espero que você possa receber da mesma forma, para que a palavra do Senhor venha solidificar aquilo que já foi dito no seu coração, ou então que traga um novo entendimento. Amém?
E aí eu orava ao Senhor sobre o que trazer, e ele me falou sobre arrependimento, né? Em tempos a gente viu muitas pessoas partindo, né? O pastor Daniel tem falado nas últimas oportunidades sobre isso, sobre pessoas partindo, sobre pessoas nos deixando. E aí me veio o quanto a gente tem sido igreja, tem sido corpo de Cristo para levar o evangelho verdadeiro, o reino de Deus até essas pessoas com a mensagem de arrependimento, né, do amor do Senhor por nós e o acesso a isso mediante ao nosso arrependimento. Então, e aí como que você começa a falar sobre o arrependimento? Eu gosto de lembrar de como o Senhor Jesus falava sobre as crianças, né? Sobre a pureza, sobre a sensibilidade das crianças em receber algo, em como elas agem, né? Essa semana até estava falando algo sobre isso a respeito da Mariana, minha filha, né? Para quem não conhece. E ela vai fazer 5 anos agora em setembro. E como ela absorve, como ela é pura, né? Como ela é pura em absorver, em acreditar naquilo que a gente diz e ter dificuldade para enxergar e reconhecer maldade nas coisas, sabe? Então, realmente, né, as crianças são puras e sensíveis. A gente fala se não quer guardar um segredo, conta para uma criança, que a criança não mente, não sabe esconder muito bem as coisas. E que bênção, né? É fantástico poder. Tenho alguns amigos aqui presentes hoje, com filhos pequenos, Aná com o Pedro, e mais outros aqui que eu não estou conseguindo ver, que tem bastante fotinhos aqui. Mas as crianças como um todo, né? De forma geral, elas são sinônimos, exemplos de pureza, de sensibilidade. E aí, se a gente for lá em Marcos 10:15, Jesus, ele vinha, como ele sempre fazia, né? Ele vinha pregando, ele estava no deserto pregando, e aí depois ele foi, se retirou para casa, e ele ainda continuou conversando a respeito da palavra com os discípulos. E aí eu vou ler um pouquinho antes do 15, para trazer um pouco do contexto, né? Do que a gente está falando. Lá começa em Marcos 10, a partir do versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Essas são as palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Então, essa pureza, o não receber o reino de Deus como uma criança, se a gente entende a pureza que existe no coração das crianças para receber as coisas, então, se você ensina. A Morgana estava comentando com alguém a respeito disso essa semana, sobre ela ter falado para Mari a respeito da morte, né? E o que acontece com a gente depois da morte, aqueles que creem no Senhor Jesus, e que a gente vai morar com Ele. E ela absorveu essa verdade de uma forma absoluta na vida dela, que num outro momento, como falando em outro contexto, a Morgana mencionou a questão da morte para ela de novo, e é algo tão vivo na vida dela, tão real, que ela falou assim: mãe, mas não tem problema, porque se eu morrer, eu vou morar com o Senhor Jesus. Então ela recebeu aquilo como verdade, com a pureza daquilo que nós havíamos, que a Morgana tinha dito para ela. Esse tipo de verdade, esse tipo de sinceridade no coração é o que o Senhor Jesus espera de nós. Que a gente receba as palavras de exortação, de correção, de alívio, de consolo da parte do Senhor como verdades. A palavra, a Bíblia, ela não foi escrita
por meros homens. O Senhor escolheu homens cheios do Espírito, inspirados por Ele, para que a Bíblia fosse escrita e nós tivéssemos essa herança maravilhosa, essa recompensa maravilhosa, que é a palavra de Deus, disponível no nosso idioma. Então, outros homens também precisaram trabalhar ali para que chegasse no nosso idioma. Então, essa palavra que é a verdade, que eu creio que é a verdade, que vocês também que estão aqui junto comigo hoje, imagino que creiam que é a verdade do Senhor, a gente precisa entender essa palavra como única e verdadeira, sem duvidar. Né? A Simone tem dado aulas sobre fé, então a gente tem aprendido lá também, reforçado, que a fé é não duvidar. Tudo aquilo que é dúvida é pecado, né? Então a gente não pode duvidar daquilo que o Senhor nos diz, nos dá como verdade. Falando ainda sobre criança, em Mateus 21:16, quando o Senhor Jesus ele estava entrando em Jerusalém, ali perto, um pouco antes dele ser crucificado, de ser açoitado, de ser interrogado, ele estava entrando em Jerusalém, antes dele entrar no templo ali para expulsar o pessoal que estava vendendo as coisas ali no templo, profanando o templo, né? E aí ele, um pouco depois, ele faz alguns milagres, cura alguns paralíticos e cegos. E aí ele fala lá a partir do 14, o 14 fala justamente assim, né? Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças, bebês a te dar louvor. Então, a nossa vida, eu amo como isso foi colocado na Bíblia, pelo Senhor, em vários momentos ele trazer essa comparação de como a gente deve se comportar com tudo aquilo que é santo como criança. Menos no nosso crescimento espiritual. Ele pede que a gente avance desse nível. Mas no sentido da pureza da nossa vida, da nossa santificação, daquilo que a gente deve entregar de melhor para o Senhor como uma criança. Porque a criança, ela é, como eu falei, pura, ela é sensível, ela entrega um louvor verdadeiro, genuíno, ela consegue se dispor, ela se entrega para aquilo que ela acredita que é a verdade. E a gente, entendendo que a verdade é a palavra de Deus, a gente precisa se entregar com toda essa verdade, com todo esse amor, com toda essa pureza. E para a gente atingir a pureza, a gente precisa passar por um processo de santificação para ir limpando. Então, eu queria muito fixar isso na nossa noite, a respeito da pureza das crianças, da forma como elas são vistas e são exemplificadas aqui na palavra. Amém? Amém, Julivan. Deus abençoe. Então, seguindo aqui, aí a gente pensa assim, como que eu posso demonstrar um arrependimento genuíno? Falando de criança, se a criança briga com outra criança, se ela tem uma pequena discussão ali, passa algum tempo, elas se colocam de novo, né? Uma com a outra e se acertam e tá tudo bem. Ou se não, elas passam um tempo ainda, mas depois elas voltam e elas se acertam. E esse se acertar, ele é genuíno, né? Ele é verdadeiro, porque a criança não consegue fingir, ela não sabe fingir, ela não sabe mentir ainda, dependendo da idade, mas falando de crianças pequenas, são puras, né? Então, quando a gente demonstra o arrependimento, se ele não for verdadeiro no nosso coração, isso
vai ser só uma encenação na parte de fora. E aquilo que eu queria trazer para nós hoje, para a gente refletir, é justamente aquilo que a gente tem mostrado, né? Aquilo que a gente tem mostrado é a verdade do nosso coração. A gente tem tido uma vida digna diante de Deus, uma vida de santificação, uma vida realmente prostrada ao Senhor. Por quê? É fácil, a gente pode muito bem transparecer algo, mas não ser uma verdade no nosso coração. E isso é um perigo, é um engano para nós mesmos, né? Porque se a gente não sonda o nosso coração, a gente tá dando mau testemunho de nós mesmos, porque não é a verdade que mora no nosso coração. Então, a gente precisa vigiar para dar frutos de arrependimento que levem à nossa salvação, que nos conduza por esse caminho de salvação. E lá o João Batista pregava desde o início o arrependimento, ele fala sobre isso lá em Mateus 3:2 e em Mateus 3:8. Ele fala que em Mateus 3:2 ele fala: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Lá em Mateus 3:8 ele fala: deem fruto que mostre o arrependimento. Então, quando ele fala que o reino de Deus está próximo e pede para que as pessoas se arrependam, ele está falando lá para os fariseus, para os mestres da lei, é para que eles possam ter acesso a esse reino com pureza de coração. Então, olhando para as próprias atitudes, ele já vinha pregando sobre Jesus, olhando para as próprias atitudes que a lei condenava, que a lei não aprovava, com o coração em arrependimento, ele chamava as pessoas para que se arrependessem. Depois, mais para frente, alguns versículos, ele fala: deem fruto que mostre o arrependimento. Então, se eu olhar para a minha vida, não vou falar de mim, vou falar de alguém de vocês. Eu tenho alguns amigos que eu olho para a vida dessas pessoas e eu falo: meu Deus, como o Senhor os transformou. Glória ao teu nome por isso. Porque a gente conhecia a vida das pessoas antes e sabia que era uma vida de puro pecado. Puro pecado. Era uma vida... Pode-se dizer que as pessoas viviam pro pecado e gostando de viver no pecado. E, irmãos, o dar fruto de arrependimento é visível quando é verdadeiro, porque a gente nota a mudança na vida das pessoas. Não você próprio. Você vai notar na vida de alguém, você vai ver na sua também. Mas quando alguém começa a perceber na sua vida que realmente as coisas estão mudando para o de acordo com o que a palavra de Deus fala, esses são os frutos de arrependimento. Então você tem mudado os seus hábitos, mudado as suas práticas, alinhado a sua conduta àquilo que o Senhor tem pedido. Esses são os seus frutos de arrependimento daquilo que Ele tem plantado na sua vida. Amém? Que a gente venha assim reproduzir tudo aquilo que o Senhor nos pede, sendo guiados pelo Espírito Santo, para discernir e escolher o melhor caminho, o caminho de vida, para que a gente venha realmente encontrar o galardão do Pai e trilhar essa maravilha que é andar com Jesus. Amém? Então, e aí eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui com vocês, porque eu estava ouvindo uma ministração que a Morgana me passou hoje, e aí eu fiquei... as histórias de Paulo são fantásticas, né? Dá pra gente pensar e parar para refletir sobre as nossas próprias vidas, né? Então ela me mandou, eu nem terminei de ver toda a ministração, mas eu fui para a palavra para ver o que a palavra falava a respeito daquilo e como é tremendo, né? Então a gente sabe que Paulo ele viajou por muitos lugares, né? Ele esteve em muitos países, muitas cidades, levando o evangelho. A gente sabe do processo de conversão do Paulo, que o próprio Senhor Jesus apareceu a ele.
ele que era um perseguidor da igreja e ele passou a demonstrar frutos de arrependimento, ou seja, ele deixou de praticar as coisas que ele praticava quando ele perseguia a igreja. E aí, dentro desse contexto do que a gente está falando, ele está em Atenas, né? Então a gente está lá em Atos 17. Eu vou ler a partir do versículo 16, e aqui eu vou trazer algumas coisas que me saltaram aos olhos disso que eu estava ouvindo. Primeiro é que quando ele está em Atenas, Atenas, a Grécia como um todo, ela era o berço, de forma geral, né? A humanidade diz isso, que lá é o berço da filosofia, que os grandes pensadores saíram de lá, né? Os grandes estudiosos. E Paulo está nesse ambiente, né? Onde as pessoas são muito cultas e a tecnologia para a época era altamente avançada, e então ele está lá dentro desse contexto. E aí eu queria aqui ler. Então Paulo, como eu falei, né, ele viajou bastante e tal, ele estava sempre em viagens missionárias, implantando igreja, levando o evangelho com toda a força, né, da palavra que ele levava. Eu tenho para mim assim são sempre palavras muito duras às vezes que ele levava, mas que eu queria ter ouvido elas pessoalmente. Ia ser fantástico. Acho que tem bastante gente aqui, né, que queria também. Então vamos lá. A partir do 16, só para a gente se situar, ele estava lá em Atenas. Então fala assim: ó, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, o enquanto esperava por eles é justamente isso que eu estou falando. Então, ele com outras pessoas, Silas, e tem outras pessoas aqui junto com ele, é, estavam viajando por outro lugar e aí vieram e chegaram a Atenas. Então, só para a gente entender. E aí segue o texto. Então, o 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, lá no 16, está escrito que a cidade estava cheia de ídolos e que todos os dias ele se reunia com o povo grego para falar do Deus que até então eles chamavam de Deus desconhecido, né? A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas que eles eram extremamente religiosos e que eles tinham muita cultura e, e tinham a devoção aos seus deuses lá. Esses deuses eram feitos de estátuas, metal, madeira, pedra, etc. E Paulo, como sempre, se a gente for ver os capítulos anteriores de Atos, ele viajava, ele chegava numa sinagoga e ele ia lá pregar o evangelho, que era onde ele tinha o espaço dele para falar lá. Então, quando ele chega em Atenas, ele faz a mesma coisa que ele foi chamado para fazer, para levar o evangelho para aqueles que não eram judeus de nascimento, são os chamados gentios na Bíblia. E aí ele chega lá e está falando com os gregos todos os dias. E fala lá que a cidade estava cheia de ídolos. O que eu queria destacar dessa parte? É que muitas vezes a gente cria ídolos absolutos para nós. Mesmo sendo cristãos, é difícil muitas vezes as pessoas largarem os seus ídolos do passado. E eu não sei, um ídolo, a gente já falou várias vezes disso, outras pessoas já passaram por aqui falando disso, a gente já viu na internet, já viu em outros lugares, que a idolatria não é somente isso, né? Os ídolos, como está destacado aqui nesse texto agora, ou como a gente muitas vezes conhece, sobre imagens, e enfim. Alguém de repente pode olhar para esse quadro que está atrás de mim aqui, com a minha esposa linda, e de repente achar que eu a idolatro, mas não, é uma foto, né, que retrata um momento muito feliz aqui da nossa vida. Mas tem gente que sim. Nossa, a minha esposa, o meu marido, a minha filha, o meu filho, o meu emprego, o meu pastor. Nossa, se tem gente que idolatra o próprio pastor.
e a gente acaba criando ídolos para nós mesmos. Então, vamos guardando essas questões, porque mais para frente a gente vai entender o porquê que a gente está falando disso. Mas a gente precisa se livrar, se ver livre desses ídolos, porque eles não podem trazer, não podem nos dar aquilo que a gente estava orando lá no início, a cura, a paz interior, o entendimento, o discernimento de espírito. Nenhum deles pode nos dar isso. Só o Espírito Santo que em nós habita pode nos dar todas essas coisas. Amém? Então a gente vai falar mais para frente aqui um pouco a respeito dos ídolos, mas queria deixar isso aqui para vocês. E aí, lá em Atenas, eles eram um povo, como eu falei, culto, muito estudioso, antenado, e eles estavam sempre querendo saber das últimas novidades. O próprio o versículo 21 fala a respeito disso, que todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, chegava alguém, contava uma novidade, eles ficavam ali contando e falando das novidades. No 23, versículo 23, que aí entra mais dentro do que a gente quer falar aqui. Paulo está dizendo: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo, com toda a ousadia e coragem e intrepidez que o Espírito Santo tinha dado a ele, ele vai pro meio daquele povo culto, idólatra, e muito tecnológico, vamos dizer assim, muito inteligente, muito inacessível por palavras, porque eles mesmos se julgavam os melhores. E ele vem e fala que ele vai anunciar quem é esse Deus desconhecido, que os próprios gregos tinham uma imagem para idolatrar lá também. Eles não sabiam quem era esse Deus, de onde ele vinha, porque era o invisível, né? O Deus invisível, e para eles desconhecido. Então Paulo vem dizendo que vai anunciar esse Deus para eles. Então, o que eu queria dizer para vocês agora, né, com tudo que a gente viu até aqui? Muitas vezes nós vamos ser chamados a pregar o evangelho para pessoas que têm um nível de cultura maior do que o nosso. Mas a gente não pode se intimidar, porque não somos nós que vamos falar. É o Espírito Santo que vai falar, que vai usar a nossa boca, as nossas cordas vocais para falar, para levar, para libertar, para curar. Então a gente não pode se calar. Se num lugar o Senhor nos colocou, lá nós devemos falar do amor dele, da paz dele, do que excede todo entendimento, do amor que salva, do amor que cura. A gente não pode se calar diante das circunstâncias, né? Vamos dizer assim, que são as pessoas cultas. Então, e por sua vez, a gente precisa ter estratégias para falar sobre esse amor. Por quê? Se você chega num lugar desse falando falando da sua verdade como absoluta, daquilo que Deus colocou no seu coração, para pessoas que são extremamente religiosas, como os atenienses, e cultas diante da sua filosofia, você vai ter pouco ou nenhum sucesso naquilo que Deus te comissionou para fazer. Por quê? Eles já têm a crença deles. Então, Paulo usa de muita estratégia aqui para poder falar do Senhor naquele povo, diante daquele povo. E aí ele vai pro... Vou ler aqui porque não vai sair, senão vai enrolar minha língua aqui. Areópago. Areópago. Então, Paulo, ele é convidado pelos filósofos, pelos estudiosos lá de Atenas na época, para falar do evangelho lá, porque eles ficaram curiosos. Então, como que esse estrangeiro vem aqui e está falando a respeito do Deus desconhecido? Ele fala que vai nos revelar, vai nos falar a respeito dele. A gente gosta de ouvir novidades, a gente está sempre falando de novidades. Então,
vamos deixar esse estrangeiro vir aqui falar. Mas eu queria ler com vocês então, a partir do 17, dos 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vou fazer uma pausa aqui. Então, Paulo está considerando, depois de ser chamado ali para o lugar onde eles faziam os julgamentos, né, que é o Areópago, lá em Atenas, ele se levanta, ele tem a palavra e ele começa a falar. Mas quando ele começa a falar, ele está considerando aquilo que são os atenienses. Ele vai continuar aqui, mas ele está falando de que eles são religiosos, que eles são cultos, que eles são inteligentes e tudo mais. Vou voltar aqui. No 23. Vou ler o 22 de novo. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então aqui ele está dizendo para os atenienses que ele está anunciando o nosso Deus, o nosso Senhor, e que aí ao mesmo tempo que ele considera, ele já está colocando um contraponto daquilo que ele está pregando, que é o Evangelho, dizendo que esse Deus, ele não habita dentro de algo que o homem possa fazer e também não precisa de que a gente faça qualquer coisa para que ele exista ou para que ele coabite aqui na Terra. No 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Porque os próprios filósofos, eles consideravam, de alguma forma, esse Deus desconhecido e afirmavam essa descendência dele, né? Vamos seguir aqui. Soberano Deus, mãe. É isso aí. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem, que é Jesus, que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, então, basicamente o que eu queria trazer da palavra para vocês é isso, mas eu queria destacar alguns versículos que são que o Senhor revelou aqui para mim como chave para hoje, para a gente falar. Alguns podem zombar, alguns vão dizer que não querem ouvir naquela hora aquilo que você tem
para falar a respeito de Jesus. Muitas vezes você pode começar a falar do seu testemunho de mudança de vida e inevitavelmente você vai acabar falando da palavra de Deus que te transformou, do amor de Deus que te transformou. E nesse momento, alguns podem zombar da sua vida, podem não querer ouvir mais a partir dali, mas aquilo que o Senhor pede para que a gente faça é para que a gente insista, mas que a gente tenha estratégia para que a gente não venha se calar, sabe? Porque se Paulo tivesse se calado nesse dia, porque ele, diante de tudo aquilo que ele viu lá em Atenas, de vários altares idólatras e tudo mais, no final do versículo aqui, no 34, ele fala que alguns se converteram e creram no Evangelho. Então, se ele tivesse se calado, esses poucos, ou muitos, deixa eu ver aqui, alguns homens juntaram-se, alguns, ele não fala assim muito ou poucos, mas ele fala de alguns. Alguns homens creram e passaram a seguir o Evangelho. Então, por esses vale a pena, né? Então, vale a pena insistir, vale a pena contar o seu testemunho, vale a pena falar o que Deus tem mudado, transformado a sua vida, vale a pena você contar para as pessoas como foi o seu arrependimento. As pessoas vão ver através dos frutos de arrependimento, fruto de justiça na sua vida, quanto Deus te transformou e que em algumas coisas você tem sido transformado e tem sido como criança, como o Senhor pede que sejamos para que entremos no reino. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, para que a gente medite, é sobre isso, para que a palavra de Deus venha a queimar nos nossos corações e que, mesmo que a gente não entenda, o pastor Daniel falou isso no final de 2018 para mim, fui pedir um conselho para ele sobre algo e ele falou, ainda que você não entenda, só simplesmente faz porque é o que a palavra de Deus diz para você fazer. Então, tudo bem. E foi bênção, porque transformou, mudou a minha vida num determinado aspecto. E aí, e não porque eu tô falando, as pessoas falam, Rafael, você já não é mais o mesmo, quem não congrega comigo, quem já tá um pouco mais distante, você já não é mais o mesmo. Então, eu tenho certeza que na vida de vocês devem ter um testemunho parecido com esse, da sua transformação, né? Todos nós fomos transformados, todos nós um dia precisamos aceitar o Senhor Jesus e negar o pecado que habita em nós e que tenta todo tempo ganhar terreno, ganhar essa luta contra o Espírito. Mas no dia que a gente fez a escolha de estar com o Senhor Jesus, nós decidimos pela vida. Então, que a gente lute todos os dias por essa vida e levar essa vida para outras pessoas, que a gente venha relembrar do nosso testemunho de vida, daquilo que Deus nos transformou, daquilo que a gente ainda precisa ser transformado, porque a gente está sempre precisando melhorar e ser transformado em alguma coisa. Então, que a gente venha trazer com a pureza do coração de uma criança um fruto verdadeiro de arrependimento, para que outras pessoas possam olhar para as nossas vidas e falar assim, eu quero ter o que esse meu irmão está vivendo, sabe? Eu quero ter paz. E assim, não é inveja, né? Não é, por exemplo, eu sei que tem um irmão que tem um emprego bom, que tem um carro legal, ou que tem uma casa fora do país, um exemplo, eu quero ter o que ele tem. Não, eu quero ter o que aquele meu irmãozinho simples, cara, aquele irmãozinho que sua, que batalha de segunda a segunda, que trabalha, eu quero ter a paz que ele tem. Eu quero ter a mansidão que ele tem. Eu quero ter o domínio próprio que ele tem. Eu quero ter a bondade que ele tem. Tudo isso é fruto do Espírito, nada vem das pessoas. As pessoas não conseguem ser por elas próprias produzir esse tipo de fruto que é de Deus, sabe? Então, que é tão notório. Que a gente venha, então, produzir esses frutos para que as pessoas olhem para nós e desejem ter isso.
E aí, para encerrar, eu queria falar aqui do 32, 33 e 34 desse capítulo, que fala que quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Então, ainda que você pregue, que você ministre, que você viva de forma que você creia no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, na sua ressurreição, na sua morte, na sua ressurreição, na sua vinda, na sua segunda vinda para nos buscar. Então, quando você fala dessas coisas, muitas vezes, algumas pessoas zombam. Algumas pessoas simplesmente acham que você está delirando ou acham que você caiu no conto do vigário. Mas não se importe com isso, porque simplesmente elas não têm conhecimento, elas estão cegas. Lá um pouco para cima, no versículo 17, a gente falou sobre isso, vou ler de novo aqui. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando. Tatear é porque, assim, imagina você tá de olho aberto, você não consegue enxergar, você tá tão cego, tem tanta escama, tem tanta cegueira nos seus olhos, que você não consegue enxergar o que está à sua frente, você precisa esticar os braços, esticar a mão para tatear e aí você tentar caminhar. Só que se você está com os olhos abertos, desvendados, enxergando o que é a verdade que limpa, que liberta, você não precisa andar tateando, você simplesmente anda. Você anda com as mãos para frente, para cima, agradecendo e não usando elas para tatear. Então, que essa cegueira não, que a gente sirva com o nosso fruto de vida, para que essa cegueira caia dos olhos das pessoas, amém? E é isso aí, meus irmãos, que a gente venha reproduzir frutos de arrependimento, frutos de justiça, que a gente venha ser como crianças, de novo, né? Para encerrar mesmo aqui, a gente só vai conseguir reproduzir isso quando a gente sondar o nosso coração e a gente perceber que algo precisa ser mudado e a gente pedir para o Senhor mudar isso nas nossas vidas com a ajuda dele, a gente tomar a atitude e a decisão de mudar isso, mas com desejo e com a vontade sincera no coração de mudar, como de uma criança. Amém? Eu queria abrir mais um espaço aqui para vocês colocarem mais alguma coisa sobre oração, para a gente já encerrar. Eu vou ler algumas mensagens aqui que eu vi passando bem rápido. Sou Rafael de verdade? Sou sempre de verdade, pastora. Tô tentando melhorar muitas coisas. Muitas vezes essas verdades do Rafael aqui, às vezes doem. Esse Rafael. Aí Najá. Fique em paz, minha irmã. Deus abençoe. A paz, Lu. O Machado. É isso aí, meus irmãos. É até aqui que nós vamos hoje. Obrigado pela companhia. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Deus abençoe o restinho da semana. Todos possam viver um dia novo, um dia revigorante na presença do Pai amanhã. Aproveitem que a gente tem dia ainda para orar, para clamar ao Pai, para ler da sua palavra. Aproveitem esse tempo que temos um pouco mais de tempo para ter comunhão com Deus. Amém? Para que vocês venham, nós venhamos a dar frutos de arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez. Que a paz de Deus esteja com todos. Vou ficar olhando um pouquinho para vocês aqui, já já eu desligo. Um beijo em todos.